Atenção, está acontecendo uma internacional fascista. E cuidado, hein? O Brasil está no epicentro. Estava eu tranquilo ontem à tarde, no meio dos meus afazeres, quando fui surpreendido com um vídeo enviado pelo Gabriel. Esse vídeo foi produzido pelo ICL e constava uma denúncia. Qual denúncia? A denúncia era justamente essa, que está ou estaria ocorrendo uma suposta internacional fascista, né? Antes de analisar aí as questões relacionadas à internacional fascista, lembramos que houve, de fato, a internacional socialista, que foram eventos que nasceram a internacional socialista nasceu no século XIX como um fruto natural do marxismo, né? Lembrando que o marxismo clássico é um marxismo internacionalista, né? Ou seja, ele pugnava por uma revolução mundial e não local ou vinculada a uma nação, né? O internacional socialista era, então, uma coisa de acordo com a doutrina marxista. Então, tá bom. No século XX nunca teve nenhuma internacional fascista. Talvez porque o fascismo seja nacional socialista, né? Então fica uma coisa muito estranha você fazer uma coisa internacional com um movimento nacionalista, uma coisa contraditória, né? Houve sim umas tentativas de Mussolini, mas seria uma internacional totalitária, uma internacional para reunir esforços de nações inimigas da França e da Inglaterra que ele detestava. Lembrando que Mussolini era socialista, né? E um ou outro só fascista queria alguma coisa relacionada à internacional. Propriamente, o fascismo foi um movimento nacionalista italiano. Falar internacional fascista, mais ou menos, falar como veganismo carnívoro, né? Quer dizer, não dá. É mais ou menos como alguém que defende terra plana defender que a Terra é um globo ao mesmo tempo. Quer dizer, não dá. A pessoa que apresentou esse vídeo, eu acho que a pessoa não estudou muito sobre o fascismo, né? Já que o fascismo tem um caráter nacionalista. Então fica assim, no mínimo, tragicômico apresentar o fascismo relacionado a alguma internacional. E a coisa piora, né? Porque é relatado que várias figuras políticas estariam nesse movimento dessa internacional fascista. Então seriam figuras como Bolsonaro, Trump, a Giorgia Meloni lá da Itália, o Javier Milei. Javier Milei na internacional fascista. Vamos comentar então aqui do Milei, né? O que o Milei tem de fascista? Vamos ver, o fascismo tem uma característica que é óbvia dele, que exclui todo mundo que não for adepto dessa característica do fascismo, que é Estado forte, né? Então, aquele velho lema ligado ao fascismo italiano, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo pelo do Estado, tudo tinha que passar pelo Estado. Por quê? Porque o fascismo tem lá o fascismo é herdeiro de Hegel, né? Então Hegel falava do Estado forte, defendia o Estado forte como uma etapa da evolução da ideia espírita, uma baboseira gnóstica do Hegel, coisa assim, totalmente cretina, mas infelizmente pegou na história da filosofia. E o fascismo também herderam de Hegel, né? E aí então o fascismo então defende um Estado forte, um Estado que regulamenta, um Estado que controla tudo, nada pode acontecer na sociedade se não passar pelo Estado. Ora, o Javier Milei é libertário, né? Ele defende justamente o enfraquecimento do Estado, a diminuição da força do Estado em prol da sociedade e do mercado, né? Então, fica uma coisa contraditória, totalmente contraditória, né? E ainda outras questões, o fascismo não gostava do livre mercado, gostava de controlar o mercado, regular e tal, como os socialistas, né? O Javier Milei quer justamente o fortalecimento do livre mercado, quer privatizações, quer inclusive o fim do Banco Central argentino, etc. Tal. Quer dizer, as concepções do Milei são opostas ao do fascismo. Colocar
Javier Milei no fascismo, realmente, esse povo aí esse povo fez uma magia aí, viu? O povo aí é criativo. Entre ideólogos temos aí, segundo o vídeo, né, Carlos Bolsonaro, Silas Malafaia, Olavo de Carvalho, Dugin, que salada que fizeram, hein? Influenciadores fascistas, colocaram Zoe Martinez, nossa, colocaram a cubana lá, a cubana que relata lá os horrores de Cuba, como os sistemas totalitários são horríveis, é essa denúncia que ela faz, ela conhece Cuba, porque ela é cubana, ela viu o horror que é a ditadura cubana, ela obviamente é contra essa ditadura e colocam ela nesse meio. São umas coisas que não tem nada a ver, né? Então realmente é espantoso isso. Como que um vídeo desse consegue angariar adeptos? Muita gente vai acreditar, muita gente vai querer seguir, muita gente vai entrar nessa onda. Por quê? Porque as pessoas não estudam, né? Então a pessoa tem que estudar, vai às fontes, lê livros, e aí a pessoa vai ver o que é o verdadeiro fascismo, e não o fascismo conforme é apresentado pelos webcomunistas. Os webcomunistas idealizam coisas, né? Então eles idealizam Stalin, idealizam União Soviética, idealizam fascismo, e aí defendem uma visão idealizada que não é a versão real das coisas, né? Então eles vivem num mundo de sonho, um mundo da fantasia. Esse é o mundo dos webcomunistas, e aí eles defendem com unhas e dentes as fantasias. Agora, quando a gente vai estudar, a gente vê que a realidade se contrapõe a essa fantasia. A pessoa que vai estudar vai ver que tudo isso está errado, né? Que não tem sentido falar internacional socialista, internacional fascista, ou não tem sentido colocar o Milei, por exemplo, no meio dessa turma. Isso é uma coisa totalmente contrassenso, né? Então a pessoa precisa estudar. Eu recomendo, então, o curso do João Ai, que está dentro da Escola da Verdade Histórica. Então, se você assinar a Escola da Verdade Histórica, você vai aprender o que foi o verdadeiro fascismo. Aliás, vai estar um vídeo aqui, depois aqui desses meus comentários, vai estar um vídeo do amigo João Aigen sobre essa questão aí da internacional fascista, né? Bem, professor Marcelo, será que existiu no século XX uma internacional fascista querendo defender a liberdade de expressão irrestrita para que o discurso de ódio corresse solto pelas sociedades europeias? Bem, obviamente que não. Não existiu nenhum tipo de plano internacional fascista, muito menos na defesa da liberdade de expressão, porque o regime fascista, o nazista e o stalinista todos foram contra a liberdade de expressão e a reprimiram e a suprimiram durante seus anos de existência de estados totalitários. E, na verdade, a própria ideia de uma internacional fascista é um contrassenso, excetuando alguns poucos intelectuais marginais do regime fascista. Todos eles concebiam o fenômeno fascista como um fenômeno eminentemente italiano, feito para as necessidades da sociedade, da nação italiana no começo daquele século XX, e era oriunda de uma tradição cultural, moral e intelectual eminentemente italiana. Giovanni Gentili, um dos escritores da doutrina do fascismo e um dos principais formuladores da sua filosofia, concebia o fascismo como a expressão totalitária da vontade geral da nação italiana. Portanto, a ideia de que pudesse existir uma internacional de várias culturas, povos e tradições, todos numa umbrella única fascista, é um contrassenso contra a própria ideia da filosofia fascista como ela de fato existiu na história. Mas houve uma tentativa de um plano internacional totalitário cunhado por Benito Mussolini. E vou explicar por quê. Durante o final dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini concebeu um plano de fazer uma internacional totalitária porque ele estava cansado de ser escorraçado pela França e pela Inglaterra e pela Liga das Nações, que queriam impedi-lo de continuar sua expansão no norte da África. Então, enfesado com as plutocracias democráticas, como Mussolini a chamava, o Duce, então, tentou fazer uma articulação para juntar, numa mesma umbrella internacional totalitária, Itália fascista, Alemanha nazista e, sim, ela mesma, a União Soviética Stalinista, num plano para criar uma guerra entre os totalitarismos contra as democracias plutocráticas ocidentais, França, Inglaterra
principalmente. Mas esse plano, obviamente, historicamente não deu certo, mas é notável que Benito Mussolini tinha até o respaldo de alguns intelectuais fascistas para o seu plano, como o jornalista Renzo Bertoni, que escreveu o livro O Triunfo do Fascismo na União Soviética, um livro muito popular na Itália na época, que defendia que na União Soviética estava acontecendo o experimento mais próximo do fascismo italiano, e ele defendeu essa ideia até o fim de sua vida, e Mussolini comprou essa ideia para tentar convencer a União Soviética de entrar no seu esquema internacional totalitário, o que não deu certo. Então, se houve uma internacional fascista na história, foi a tentativa de Mussolini de aglutinar os regimes totalitários contra as democracias ocidentais, União Soviética, regime nazista e regime fascista. Então, esse é um problema, né? Então, é problema de estudo. Outro problema é que muitos desses web comunistas, eles ficam criticando o nazismo, Goebbels e tal, mas eles usam as técnicas de Goebbels, né? Então, essas técnicas do inimigo comum, de jogar todo o mal nesse suposto inimigo comum, jogar tudo nele, criar rótulos em cima e jogar todo o mal nesse suposto inimigo, é uma técnica de Goebbels. E essa foi uma técnica usada por Stalin. Então, Stalin colocava todo mundo que era contra ele como fascista. Inclusive, o Partido Comunista Americano, já nos anos 40, já difundia para os seus membros acusar todo mundo que não for comunista de fascista, né? E aí os web comunistas, como são, como aderem ao stalinismo, como gostam das técnicas stalinistas, repetem essa estratégia stalinista, né? Então, todo mundo que é contra os comunistas é fascista. Então a pessoa pode se odiar o Mussolini, defender princípios opostos ao fascismo, essa pessoa vai ser acusada de fascista, não tem jeito, é o chavão que eles usam, né? Então, é uma lenga-lenga que existe desde os anos 30 e que foi criada por Stalin, né? E o método lembra muito o método de Goebbels, né? Então, é mais uma dessas pérolas que a gente encontra aí na internet. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.